Olá, pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cultura, comunicação, língua e linguagem. Eu costumo começar essa disciplina língua portuguesa trabalhando os conceitos iniciais, para só mais à frente a gente chegar à gramática propriamente dita, porque a gente precisa compreender primeiro os conceitos de língua, de linguagem, de cultura, porque a língua faz parte da cultura de um povo. Esse papo que a gente ouve com muita frequência, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo, a gente não procede, não é bem assim. Não está entre as línguas mais complexas do mundo. As línguas semíticas, né, elas estão nesse conjunto de mais complexas, né, as línguas orientais. A língua portuguesa ela contém de fato umas regrinhas, né, que são complexas, mas que a gente vai ver ao longo aí da nossa formação. Então, todo mundo sabe, né, que o ser humano ele traz em si, nós trazemos, né, dentro de nós, na nossa constituição, uma necessidade de interação, né? A gente precisa interagir, trocar informações. Mesmo que você tenha uma exceção ou outra, alguém que não goste tanto assim de conversar, de se comunicar, mas a necessidade de interação ela existe em todos nós. Então, essa necessidade de interação, essa, essa troca, né, de informações, é o que nós chamamos de comunicação. Então, comunicação é uma troca de informações. Ou seja, para que haja comunicação, não é preciso apenas que eu fale e vocês me escutem. É preciso que eu fale e vocês me escutem e compreendam o que eu estou falando. É preciso que eu leia o que vocês escrevem e compreenda o que vocês escreveram. Então, a comunicação ela demanda uma necessidade de compreensão, senão não há comunicação. Tá? Então, resumindo então esse primeiro tópico, comunicação é a troca de informação, qualquer troca de informação de qualquer jeito, de qualquer forma. Bom, através da comunicação, né, os seres humanos passam a sua cultura. Né? Nós conhecemos, nós transmitimos a nossa cultura, nossos traços culturais de uma geração para outra através da comunicação. Existiram e ainda existem no mundo muitas línguas ágrafas. Uma língua ágrafa é uma língua sem escrita, ela só tem fala, ela é uma língua oral. Tá? Ainda existem várias delas no mundo. E como que esse pessoal transmite, né? Porque nós deixamos coisas escritas, coisas para outras gerações. Mas e essa galera que não tem escrita, que a língua não tem escrita? A cultura vai passando pela oralidade, tá? Simplesmente pela oralidade. Não existe a escrita na língua. Isso aqui é complexo para nós que usamos uma língua que tem escrita, pensarmos em línguas sem escrita. Mas existiram e existem ainda várias delas no mundo. Né? E a cultura é passada ali pela oralidade, como nós passamos pela oralidade e pela escrita. No caso da língua ágrafa, só pela oralidade. Bom, outra coisa muito importante é compreender que todo grupo social tem alguma forma de cultura. Talvez seja preciso, antes, para compreender isso, que todo grupo social tem alguma forma de cultura, talvez seja necessário a gente compreender o conceito de cultura. Porque existe aquela coisa assim de se dizer, a fulana é uma pessoa muito culta. Então, o que é uma pessoa culta? É uma pessoa detentora de cultura, porque aí, nesse caso, essa palavra cultura, ela é usada no sentido de conhecimento. Então, uma pessoa muito culta é uma pessoa que tem conhecimento. Também se usa a palavra cultura para cultivar, né? A cultura do feijão, a cultura do arroz, é outro sentido. Nós estamos falando da cultura como aquilo que caracteriza um povo, aquilo que caracteriza um grupo. Então, não existe assim um grupo social desprovido de cultura. Todos temos alguma forma de cultura. O cara que vive numa comunidade carente nas palafitas do Recife,
ele tem cultura. Aquele pessoal das comunidades, das favelas, tem uma forma de cultura. Aquele pessoal da Zona Sul tem uma forma de cultura. Então, não existe uma cultura mais importante ou mais legítima ou mais validada que outra. São culturas de cada grupo. Se você pegar a rainha da Inglaterra e colocar dentro da floresta amazônica, ela não vai sobreviver por muito tempo, né? Se você pegar o nosso índiozinho fofinho e colocar lá no Palácio da Rainha da Inglaterra, ele vai ficar frustradão, né? Ele não vai saber o que fazer ali. Então, o que acontece é o deslocamento dessas pessoas, né? O nosso índio lá da Amazônia, ele está super adaptado àquele território, àquelas condições de vida. A rainha lá está adaptada àquelas condições de vida. Então, não é que uma cultura seja mais importante que a outra, mais legítima que a outra, é que você tem as pessoas adequadas aos seus ambientes. Se a cultura, se todo grupo social, se cada povo tem sua cultura, então essa cultura precisa ser respeitada, legitimada, nunca violada, nunca invadida, como os portugueses fizeram aqui na invasão de 1500. Em 1500, nós não tivemos aqui um descobrimento, um achamento, nós tivemos aqui uma invasão. E com essa invasão, os portugueses trouxeram e impuseram a sua religião, né, o cristianismo, e a sua língua, a língua portuguesa, que foi sendo colocada acima das línguas indígenas, que eram várias. Tá? Então, nós tivemos ali uma invasão. Depois, ele também demonizou a cultura, as línguas e as culturas africanas, né, que foram demonizadas, mas com muito sacrifício, muita coisa sobreviveu até os nossos dias. Bom, então cultura é aquilo que caracteriza um povo, um grupo social. Bom, depois nós temos o conceito de linguagem. Então, o que é linguagem? Linguagem é qualquer forma de comunicação. Tá? Qualquer forma de comunicação é uma linguagem. Então, a gente pode se comunicar falando, a gente pode se comunicar escrevendo. Então, quando a gente se comunica através da palavra, usando a palavra, seja ela escrita ou seja ela falada, aí nós estamos lidando com linguagem verbal. Linguagem verbal, portanto, é a língua, ou seja, um idioma. Então, toda vez que eu tenho a comunicação se dá a partir da palavra, eu estou usando linguagem verbal. E a linguagem não verbal é a linguagem que eu não utilizo a palavra. Então, quando você se comunica com alguém simplesmente pelo olhar, sorrindo, por um gesto, né, por cores, os sinais de trânsito, por exemplo, né, um exemplo de linguagem não verbal, os cartões que o juiz de futebol usa, né, na partida, linguagem não verbal, ele não precisa falar com o jogador, ele mostra o cartão. Né? O sinal do trânsito não precisa gritar lá, pare ou siga, né? As cores vão fazer as pessoas pararem ou não pararem. Então, enfim, isso são exemplos de linguagem não verbal. A fotografia. Nós temos uma ideia equivocada de pensar que o texto é apenas aquilo que se faz com palavras. Mas nós temos o texto imagético, o texto por imagem. Então, uma fotografia tua, pessoal, que você tirou com alguém em determinado local e você me mostra essa fotografia. Ela pode não ter nenhum significado para mim, que eu não tenho o contexto daquela fotografia, mas você tem o contexto daquela fotografia, ela tem um significado especial para você. Ela é um texto imagético também. A charge, né? A charge é uma linguagem mista, normalmente ela utiliza verbal e não verbal, às vezes só não verbal, às vezes mista, né? Usando as duas formas. Bom, então toda forma de comunicação é uma linguagem. Então, se a gente resolver que você, dentro do contexto de igreja, sabe aquele negócio de levantar, de sentar, aquilo ali é um código de linguagem combinado, né? Todo mundo sabe a hora de sentar, a hora de levantar. Então, já é um combinado ali. Então, toda forma de comunicação é uma linguagem.
Se essa linguagem usa a palavra, ela é chamada de linguagem verbal, que é a língua, o idioma. Se ela não utiliza a palavra, ela é uma linguagem não verbal. E por fim, a língua, o idioma. A língua é um conjunto de palavras. É um conjunto de palavras, essas palavras elas vão se organizar em frases, né? E a gente vai construir os textos, a nossa fala. Lembrando o seguinte, gente, na história da humanidade, primeiro nós falamos. Muito tempo depois se criou a escrita. Então, a escrita é uma tentativa de acompanhar a fala. Tá? Nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre vai ser precisa. Muitas vezes, a escrita leva muito tempo para fazer um registro. Por exemplo, na língua portuguesa brasileira, quando você tem esse agente, o agente ele foi usado durante muito tempo sem uma classificação, até a gramática reconhecer como locução pronominal, né? O agente separado, né? Que o agente junto é o agente secreto. Enfim, então, muito tempo depois se registrou o pra. Esse pra é da linguagem oral, né? O para é da linguagem padrão. Então, a fala ela vai se modificando, né? É o que a gente chama de oralidade, e ao longo do tempo. Então, a língua vai sofrendo modificações. Uma outra coisa muito importante é que nós, humanos, nós não falamos simplesmente porque nascemos gente. Se você tirar um bebê do convívio humano, se nenhum outro ser humano falar perto de uma criança, essa criança nunca vai falar. Então, a lendas como do Tarzan, a lenda do Mowgli, elas têm muito de verdade ali. Porque se você tirar uma criança, você é uma criança que nasceu aqui no Brasil, que vai falar português, mas aí você tirou essa criança do Brasil, levou para um lugar onde todo mundo em torno dessa criança vai falar russo. Ela não vai aprender, ela não vai falar português simplesmente que nasceu no Brasil, nasceu gente, nasceu no Brasil. Ela vai aprender a falar russo porque todo mundo no entorno dela está falando russo. Agora, se as pessoas estiverem falando português e russo, ela vai aprender as duas línguas também sem grande dificuldade. Até 8, 9 anos de idade, a parte do nosso cérebro que cuida de linguagem, ela está completamente aberta. Então, é a fase mais fácil, com menos sofrimento para você aprender uma língua estrangeira. Depois, a gente pode aprender uma língua estrangeira a qualquer momento. Até eu, na minha idade, se eu quiser aprender uma língua estrangeira, eu vou aprender. Agora, com muito mais sacrifício. Até 8, 9 anos, a criança está com essa parte do cérebro completamente aberta para novas informações. E se você tira essa criança do convívio humano e leva para a floresta e solta lá, pouco provável que sobreviva, né? Muito pouco provável, porque o filhote humano não tem defesas. Mas vamos supor que sobrevivesse, né? Aí indo para a lenda do Mowgli, para a lenda do Tarzan. Emitiria sons guturais, emitiria sons dos bichos e andaria como os bichos. A criança não vai ficar em pé e andar simplesmente porque nasceu gente. É porque ela começa a ver que as pessoas estão andando, estão ficando em pé. E aí ela começa, né, aquele processo de engatinhar. Aí ela vai tentando ficar em pé. Se todo mundo está andando em pé, por que eu não posso andar em pé? E aí começa aquele período. A linguagem funciona exatamente dessa mesma forma. Então a criança todo mundo está falando. Eu estou ouvindo os sons. Então ela começa a captar aqueles sons e daqui a pouco ela reproduz. Observe que num dado momento, as palavras saem diferente, né? Eu tenho um sobrinho que, ao invés de maracujá, falava macurujá. Eu acho que maracujá é muito mais fácil do que macurujá, mas ele falava macurujá. Então, porque ele não conseguiu captar a forma completa da palavra, e aí ela sai alterada. Claro, no primeiro momento é engraçadinho, né? A gente morre de rir, e tal, mas é preciso corrigir, né? Senão ela vai ficar falando daquela forma, e aí quando chega à escola, já vai ter mais dificuldade com isso e já não vai ter tanta graça, né? Então é isso, são esses conceitos iniciais que são necessários para compreendermos aí a questão da cultura, da comunicação, da linguagem, da língua, e a partir daí a gente ir andando aos poucos, tá? Com muita tranquilidade, para aprendermos a detalhes da nossa língua, porque assim,
Não é o meu propósito ensinar português, ou seja, eu não estou ensinando português para pessoas que não falam português, eu estou falando português para falante de português. É a língua que você utiliza o dia todo, que nós utilizamos o dia todo. Então, o que eu vou ensinar não é a falar português, né? Vai trabalhar com as regrinhas, com alguns detalhes para melhorar esse português, porque o português nós já falamos, né? A gente só vai dar uma turbinada nesse português, começando com muita tranquilidade por esses conceitos. Ok, galera? Um abraço para todas e todos.